Olá, tudo bem? Hoje eu vou ensinar para você como fazer uma peça do zero utilizando referências. Então, para começar, eu estou aí no Google procurando algumas referências. A peça que nós vamos fazer é um Baby Yoda, muito fofinho. Então, eu estou procurando algumas referências aí, eu começo pesquisando um estilo de desenho para ele, que no desenho os traços são um pouco mais simplificados. Em seguida, eu fiz uma pesquisa normal do Baby Yoda, então ele trouxe para mim alguns itens decorativos, inclusive essa peça aí, que é um Funko Pop, que eu aproveitei para utilizar como referência. Então eu peguei aí, já salvei a imagem no computador, e eu vou dimensionar essa imagem no tamanho que eu quero fazer a minha peça. Então eu vou posicionando aí, vou ajustando o zoom para ficar do tamanho que eu quero. Vou medindo aí, essa peça eu gostaria que ficasse entre 8 e 9 centímetros e mais ou menos aí uns 9 centímetros de largura também, como ele tem essas orelhas grandinhas e pontudas. Então eu fui ajustando aí mais ou menos o tamanho que eu queria. E em seguida eu peguei uma folha de papel, aumentei bastante o brilho da tela e fiz o contorno aí com um lápis. Eu peguei aí os traços principais dessa peça, porque eu não vou fazer exatamente igual. Mas eu achei que tá uma proporção bem bacana, os tamanhos, tudo certinho. Então eu tô utilizando aí como uma referência. Então tô fazendo o rabisco, o corpinho dele como tá um pouquinho mais curtinho, eu vou alongar ele um pouco, porque eu quero que ele fique um pouquinho maior. Vou rabiscando aí os traços principais também, para eu ter uma noção mais ou menos do que eu vou fazer nessa peça. As marcações também, os vincos, aonde tem dobrinhas nas orelhas, e vou analisando aí a peça como um todo. Então aí ficou o meu rabisco bem simplificado, e em seguida eu vou rabiscando por cima alguns detalhes. Então eu comecei a observar os olhinhos, o olhinho não é todo preto, ele tem uma pintura escura, mas ele tem ali um formatinho de olho realmente, ele não é somente uma bolinha preta. Eu reforcei aí os vincos do rostinho dele. Eu observei melhor os detalhes da roupinha, eu vou fazer alguns ajustes aí no tamanho do bracinho dele também. E como vocês podem perceber, são rabiscos bem grosseiros, assim, bem superficiais. Você não precisa ser um expert em desenho para você conseguir fazer essa etapa. Você pode fazer o seu rabisco aí do seu jeito, de uma maneira que você entenda na hora de modelar o tamanho que você quer, o formato que tem que ter. E depois do meu desenho finalizado, eu vou escolher qual a estrutura que eu vou utilizar nessa peça. Então, começando pela cabecinha, eu vou escolher o tamanho da bola de isopor. Eu tô medindo aí entre a de 35 milímetros e a de 25 milímetros. Considerando a massa que vai por cima, eu optei aí por utilizar uma de 25 milímetros. Em seguida, para fazer a estrutura do corpinho, eu tô pegando um pedaço de isopor. Esse é um isopor que você encontra em loja de material escolar, é um isopor mais simples. Existem alguns que são um pouco mais densos também, mas esse que é mais simples, ele é suficiente para fazer. E aí eu vou medir no meu isopor o mesmo tamanho ali do corpinho e vou fazer as marcações, porque eu vou recortar nesse isopor o formato do corpinho do meu Baby Yoda. Então aí eu marquei mais ou menos a largura e o comprimento e vou cortando com estilete. Cortei um pouquinho maior porque eu vou dar um formato arredondado, então eu vou ter que tirar o excesso desse isopor. Então eu gosto de deixar uma sobra aí para poder trabalhar nele. E aos poucos com o estilete eu vou dando formato nele. Então eu tô tirando aí as laterais, tô deixando um pouco mais arredondada. Preciso tomar cuidado com a largura e também com a profundidade para ele ficar não tão gordinho, mas também não tão magrinho, considerando essa roupinha dele que é como se fosse uma bata, né? E aí, quando ele chegar no tamanho e no formato que eu quero, eu vou ver se tem alguma pontinha, alguma coisinha solta aí. Caso tenha, eu vou passar uma lixa de unha, uma lixinha mais fina, para melhorar esse acabamento. Se não tiver, eu vou finalizar somente com estilete mesmo. E aí eu vou passar cola no isopor, tanto na bolinha quanto no corpinho dele. Vou passar cola branca e vou deixar secando para depois eu trabalhar em cima dessa peça com a massinha. Então eu vou espetar ele aí num palitinho, vou deixar em cima de uma base
e vou deixar secar. Em seguida eu vou preparar a cor da massa que eu vou utilizar, então eu peguei um pouco de verde, misturei com um pouco de natural, de branco, coloquei um pouquinho de preto para dar uma quebrada aí nesse verde e vou misturar bem. Quando eu preparo essa massa é importante eu ter em mente que vai escurecer um pouco, principalmente porque eu usei massa natural, então ele vai escurecer um pouco depois que secar. Então eu levei isso muito em consideração antes de fazer essa mistura da cor. E aí, eu não preciso utilizar um peso específico, eu vou colocando aí mais ou menos em cima do desenho, para eu ter uma noção da quantidade de massa que eu vou utilizar e levando em conta que vai ter uma bolinha de isopor por dentro, então pode ser que sobre aí um pouco de massa. Então eu vou sovar essa massa muito bem, para não ficar com nenhuma rachadura. Vou fazer uma bolinha aí, é importante apoiar bem na mesa para tirar qualquer rachadura, qualquer bolinha. E vou colocar a minha bolinha de isopor no meio dessa massa. Vou começar a puxar o excesso aí com a palma da mão, jogando para trás e dando já o formato aí da cabecinha dele. Lembrando que não é uma cabeça redonda, ela é uma cabeça mais achatadinha. Então eu vou puxando aí esse excesso de massa para a parte de trás. A minha bolinha tá assim meio sujinha de massa, porque a primeira tentativa não ficou do tamanho que eu queria. Então eu fiz uma nova tentativa, eu tirei a massa todinha da bola e fiz tudo de novo. E aí eu cobri a minha massinha, deixei mais ou menos o formatinho que eu queria. Tô passando aí um pouco de creme na minha mão para essa massa poder deslizar melhor na hora de alisar e fazer os formatos que eu quero. Então eu tô tirando aí todas as marcações também de digital. Vou começar marcando a região dos olhos, então eu utilizo o dedão para afundar um pouquinho aí na região dos olhos. E vou utilizar essa esteca, que é uma agulhinha, você pode utilizar uma esteca retinha que você tiver. E fiz aí o primeiro vinco no meio da testa. Em seguida eu tô marcando aí a região dos olhos. E continuo alisando, então eu já tenho a marcação dos olhinhos. Agora eu vou fazer a marcação da bochechinha. Então eu fiz essa marcação aí no meio. Com o dedão eu vou afastando essa massa para a lateral, para fazer essa bochechinha. Aproveito também para aprofundar um pouco mais, para tirar a parte de baixo, que é o queixinho. Estou fazendo aí a marcação da região do nariz. Então com o pincel modelador eu vou dando formatinho nesse nariz. E aproveito também para fazer a marcação acima dos olhos, na região da sobrancelha. Vou fazendo também aí a marcação de dentro dos olhos, porque esse olho ele não é totalmente redondo, ele tem esse cantinho do olho bem delimitado. E vou continuando aí a trabalhar nesse narizinho. O vídeo tá um pouco acelerado, então eu fiz essa etapa um pouco mais devagar, é uma etapa que leva bastante tempo, que precisa ser feito com cuidado, com bastante atenção. E conforme essa massa for ficando meio ressecadinha, você pode umedecer um pouquinho o seu dedo com água e passar por cima para você conseguir trabalhar melhor nessa massa sem ela estar ressecada. Então aí eu fiz a marcação dos olhos, sempre observando se estão na mesma largura. Você pode utilizar uma régua também para fazer essa marcação, para você ter certeza que está com a mesma largura. E aí vou fazer a marcação da região da boquinha. Ele não tem uma boquinha muito difícil de fazer, então só da gente fazer essa marcaçãozinha aí do meio já começa a ficar bem parecido. Vou marcando melhor aí o narizinho e dando formato certinho. Você pode utilizar um pincel modelador ou uma esteca agulha. Eu prefiro trabalhar com pincel modelador porque ele é bem macio, ele é muito mais fácil de fazer esses acabamentos. Então eu afundei aí um pouquinho o lábio inferior, fiz a marcação. E conforme eu vou fazendo aí algumas marcações, as outras podem ser que vão se perdendo, porque eu vou passando a minha mão por essa peça, então eu vou sempre reforçando as outras marcações. Enquanto eu estiver mexendo nessa peça, eu preciso observar isso e ficar de olho nessas marcações para que elas não se percam. Então eu tô reforçando um pouco mais aí o lábio inferior e a marcação do queixinho.
E aí nós seguimos fazendo as marcações, reforçando as outras marcações. Em seguida eu vou fazer também aí a marcação da testa. Tô reforçando também aí a marcação de cima e de dentro dos olhinhos. E vou começar também a reforçar as marcações aí da lateral da boquinha. Lembrando que ele tem um rostinho assim mais caidinho, né? Como se ele fosse um velhinho realmente. Então ele tem essas bochechinhas mais caidinhas. Então eu tô utilizando aí a esteca para reforçar bem. Fiz a marcação também acima dos lábios. E vou comparar aí com o desenho para ver se tá ficando do jeito que eu quero. Então tá mais ou menos do tamanho da cabeça. Levando em consideração que ele vai encolher ainda um pouquinho depois que secar. Então tô reforçando aí a marcação dos lábios também. E conforme essa massa for secando, se você perceber que tá modificando um pouco o formato, você pode reforçar novamente, utilizando aí as suas ferramentas para reforçar as marcações. E se você é novo aqui no canal, aproveita para se inscrever para acompanhar as novidades. Tem vídeo novo toda semana, tem uma playlist enorme também de vídeos muito legais aqui. Aproveita para fazer uma maratona. E se você tiver sugestão de vídeos também, pode deixar aqui nos comentários. E também vou deixar aqui na descrição desse vídeo o meu Instagram para você me acompanhar lá no dia a dia, que eu tô sempre dando dica nos stories. Então não esquece de deixar um like também nesse vídeo se você gostou. Depois de finalizar nossa cabecinha, nós vamos deixar em cima de uma superfície macia, como uma espuma ou um tecido, e vamos deixar secar por um tempo. E em seguida nós vamos trabalhar aí no corpinho do nosso Baby Yoda. Então eu peguei aí um pouco de massa natural e eu vou cobrir o meu corpinho que eu fiz de isopor. Antes disso, eu vou preencher as bolinhas. Conforme a gente vai trabalhando aí no isopor, ele tende a soltar algumas bolinhas se ele for com uma densidade baixa. Então, eu percebi que tem algumas imperfeições aí, eu vou corrigindo com um pouquinho de massa natural. E em seguida, eu vou cobrir todo esse isopor, fazendo uma cobertura fina aí de massa, para deixar ele um pouco mais alinhado, um pouco mais certinho. E aí eu vou alisar bem essa massa para deixar o acabamento bem certinho, porque eu vou vir com outra massa por cima, fazendo a roupinha dele. Então essa primeira massa é para aumentar a resistência do meu isopor e também para deixar o acabamento mais lisinho. Eu não preciso esperar essa parte secar para fazer a próxima etapa. Então eu já preparei aí 2 tons de massa num tom meio begezinho. Eu peguei um tom um pouco mais claro para fazer a gola e os punhos da roupinha. E peguei um tom um pouco mais escuro para fazer o restante da roupinha. Então eu vou começar aí pelo tom mais escuro. A minha cabecinha já secou um pouco. Eu vou mostrar aí no meu desenho que já tá ficando bem legal, bem parecido com o que eu imaginei. E agora eu vou começar a abrir essa massa um pouco mais escura. Não muito fina, mas também não muito grossa. Vou cortar aí um retângulo. Estou utilizando uma régua mesmo para cortar. Vou posicionar aí no meu corpinho, lembrando de deixar um pouco de sobra na parte de baixo, porque essa massa vai secar e ela vai encolher. Se eu não deixar essa sobra, depois essa roupinha dele vai ficar mais curta. Então eu utilizei cola branca e agora eu venho por cima com a massa mais escura. Dei uma voltinha. Deixei a sobra aí na parte de baixo. E essa parte da frente eu vou cortar bem rente e vou alisar com o restante. Estou utilizando aí o pincel modelador e umedecendo com água. A parte de cima eu joguei aí toda pra cima. Lembrando que vem uma gola por cima, então não precisa ter um acabamento muito perfeito. Fiz as marcações aí da lateral. E cortei o excesso na parte de baixo. Eu vou deixar ele secando. Eu peguei algo que é menor do que ele, então eu peguei aí um potinho de tinta
para poder deixar ele secando com essa lateral aí, essa parte de baixo sobrando. Em seguida eu vou cortar um retângulo bem pequeno, bem estreito, que eu vou fazer aí a parte do meio da roupinha. E aí eu vou deixar essa parte secando e em seguida eu vou fazer os bracinhos. Então, eu vou pegar aí 2 medidas iguais de massa, eu vou medir no meu desenho, assim como eu fiz com a cabecinha, para eu ter uma noção. Deu mais ou menos aí uns 2 gramas de massa. Eu fiz a anotação no desenho, inclusive a cabecinha deu em média 30 gramas de massa. E aí eu fiz um rolinho, puxei aí a parte da mãozinha, achatei, recortei aí os dedinhos e vou alisando para tirar as marcações, deixando ele mais arredondadinho. Ele só tem 3 dedinhos, então eu vou marcar aí a palminha da mão para puxar esses dedinhos um pouco mais para frente, para não ficar uma mão muito retinha. Vou medir aí para ver se as 2 mãozinhas estão do mesmo tamanho. E vou deixar aí bem certinho, para não ficar com nenhuma rebarba, nenhuma marcação. E em seguida eu vou voltar a trabalhar no rostinho, vou deixar essas mãozinhas aí de lado um pouquinho. E vou voltar a trabalhar na minha cabecinha. Então eu vou começar a fazer os olhinhos, eu vou umedecer aí a região dos olhos. E vou utilizar uma massa num tom cinza. Apesar dele ter um olho bem escuro, eu não quis deixar com o fundo branco e também não quis deixar ele todo preto. Então eu utilizei aí um cinza para dar essa escurecida. E depois por cima eu vou fazer a pintura certinho. Então eu tô preenchendo aí toda essa cavidade com a massa cinza. É importante não deixar ele muito saltado e também não deixar ele muito fundo, levando em consideração que vai encolher também essa massa depois que secar. E aí eu vou umedecendo e vou utilizando um pincel modelador para fixar bem uma massa na outra. Então eu vou alisando aí a massa cinza perto do cantinho do olho para ela ficar bem unida, para quando ele secar e retrair essa massa não ficar com nenhuma abertura, não ficar com nenhum... E depois de finalizar os olhinhos, eu vou começar a trabalhar nas orelhinhas dele. Então o processo é o mesmo, eu vou observando no desenho e vou pegando a quantidade de massa que eu acho que vai ser suficiente, levando em consideração que essa massa vai secar. Então isso é um treino, quando a gente começa a fazer isso muitas vezes, vai ficando mais fácil para a gente fazer isso em qualquer outra peça. A gente aprende a observar melhor, vai treinando aí a nossa visão e o nosso jeito de fazer. Então eu peguei aí um pedaço de massa e eu vou dando formato, eu fiz uma coxinha e fui achatando e utilizando o pincel modelador para dar profundidade aí na orelhinha. E fui medindo aí mais ou menos no meu desenho, para eu saber se estava ficando do jeito que eu queria, levando em consideração o encolhimento da massa. E fui posicionando aí, alinhando, para deixar bem certinho. Não deixei muito fina essa orelhinha, porque depois que seca, ela encolhe. E depois de chegar no formato que eu queria, eu vou utilizar cola branca para fixar na cabecinha essa orelha. Vou umedecer também e alisar bem para poder unir uma parte na outra. Isso também ajuda a aumentar a durabilidade da peça, porque se eu só encosto e deixo com a cola, com o tempo essa orelhinha pode soltar e o acabamento também não fica tão legal. Então fica a dica aí, é importante sempre unir de verdade as partes, alisar bem aí com água, tudo certinho, para aumentar a durabilidade das peças. Tô alisando aí também a parte de trás e deixando certinho aí na posição que eu quero. Em seguida eu vou repetir o mesmo processo com a outra orelha.
E depois de finalizar das orelhinhas, nós vamos para a etapa dos enxertos no rostinho. Essa peça já secou mais ou menos por 1 hora e meia, então ela já criou uma película na parte da cabecinha, em que fica mais fácil manusear essa peça sem deformar, mas ela ainda não tá totalmente seca. Então eu vou começar a fazer os enxertos aí da bochechinha. Eu vou pegar 2 bolinhas iguais de massa, também tô fazendo a olho. Vou fazer aí um rolinho e vou achatar e vou medir aí para ver se ficou do tamanho de uma bochechinha, porque eu vou colocar essa massa aí fazendo um relevo no rostinho. Então, eu umedeci a parte de baixo, coloquei essa massa e vou umedecendo aí com água e vou alisando para unir essas 2 partes. Eu vou dar um relevo aí, um volume nessa bochechinha para ficar com um acabamento melhor. Essa cor aí que tá diferente, depois no final ela vai ficar igual, porque ela vai secar, vai escurecer um pouquinho e vai ficar no mesmo tom. Eu vou repetir o mesmo processo do outro lado, então eu umedeci aí o rostinho, coloquei um pedacinho de massa, deve ter mais ou menos aí 1 grama, um pouco menos de 1 grama de massa, e vou alisando por cima para ficar bem fixo no meu rostinho. É importante alisar bem para não ficar com nenhuma marcação da emenda. Você pode utilizar só água, você pode utilizar água e poliflor também. Eu utilizo só água, para mim funciona muito bem. Então tô alisando aí com o pincel modelador, utilizando o dedo também, que ajuda bastante. E em seguida eu vou fazer mais um enxerto, que é na parte de baixo aí do lábio dele. Então eu peguei um rolinho fino aí de massa, posicionei embaixo do lábiozinho e vou repetir o mesmo processo, alisando bem para deixar bem fixo. Depois de finalizar essa parte, eu vou fazer o enxerto também na parte dos olhinhos. Então, eu vou utilizar uma massa bem fina. E vou fazer um rolinho aí bem estreitinho para colocar aí por cima nos olhinhos para fazer a pálpebra. Então, eu vou alisando aí com o pincel modelador, vou umedecendo e alisando bem por cima. Vou repetir o mesmo processo do outro lado. E em seguida eu vou repetir o mesmo processo também, fazendo as pálpebras inferiores dos olhinhos. Então, eu vou fazer também um rolinho fininho de massa e vou colocar aí na parte de baixo, alisando bem, seguindo o mesmo processo que nós fizemos aí na parte de cima. E se você chegou até aqui nesse vídeo, não esquece de deixar um comentário aí para eu saber o que você mais gostou nessa aula. É uma aula bem completa. É uma aula que eu levei bastante tempo para fazer, bastante tempo para editar. Então, deixa um comentário aí para eu saber que você gostou. Compartilha também nos grupos que você faz parte. E aí nós vamos fazer mais um enxerto, que é na parte de cima, na região aí da sobrancelha. Então, eu fiz um rolinho aí um pouco mais grossinho de massa. Vou repetir o mesmo processo do outro lado. Vou umedecer antes de colocar e em seguida eu vou alisar, como nas outras etapas nós já fizemos.
E aí a cabecinha já tá ganhando forma. A gente já pode perceber que ele tá ficando bem bonitinho. E aí, em seguida, nós vamos cobrir aí as mãozinhas. Eu percebi depois que não tinha gravado essa parte, então eu fiz uma demonstração aí só pra vocês verem como foi feito. Então eu cortei aí um retângulo de massa e cobri o bracinho de forma bem simples. Eu trouxe essa manga um pouco mais perto aí da mãozinha. Vou posicionar aí também no corpinho, já vou colar com cola branca. Pode ver que tem a sobra ali embaixo da roupinha ainda, vou deixar secar bem. Se tiver alguma sobra, depois eu corto com a tesoura, mas a princípio eu vou deixar assim, até a peça estiver totalmente seca. E aí eu vou utilizar um arame, vou furar tanto na cabecinha quanto no corpinho, para eu ver mais ou menos o tamanho que eu vou precisar esse arame. Em seguida eu vou tirar o excesso. É importante que esse arame, ele vá até pelo menos metade do corpinho, para ele segurar bem essa cabeça que tá um pouquinho mais pesada. E em seguida eu vou fazer a parte da gola e a parte do punho da roupinha, que é com a massa um pouco mais... Então eu tô abrindo aí um rolinho de massa, esse rolinho menor eu vou utilizar no punho da manga aí da roupinha dele. Então eu tô utilizando aí ó, o meu pincel modelador para fazer uma textura, um relevo aí nessa manguinha. Tô utilizando uma agulha mais fininha também para deixar ele com um aspecto mais peludinho. E em seguida eu vou colar aí na manguinha utilizando cola branca. Vou passar aí em volta de tudo. Vou posicionar aí do jeitinho que eu quero, vou cortar o excesso. Vou repetir o mesmo processo do outro lado. Depois de finalizar dessa parte, eu vou pegar um pouquinho aí de massa verde, da mesma cor da cabecinha. E vou fazer aí como se fosse um pescocinho, porque eu quero ganhar um pouco de altura aí para poder colocar a gola da roupinha. Então eu utilizei aí cola branca para fixar já a cabecinha no corpinho. Em seguida eu vou repetir o mesmo processo que eu fiz na manguinha, só que eu vou fazer com a massa mais grossinha. Então eu tô abrindo aí essa massa. Deixei ela mais compridinha, mais grossinha, vou medindo aí no pescocinho para ver se tá do tamanho que eu quero. Vou fazendo as marcações também da textura para ficar com um relevo mais fofinho. E em seguida eu vou utilizar a cola branca para fixar no pescocinho dele. Eu vou aproveitar e vou deixar aqui no card um vídeo muito legal que tem aqui no canal, que eu ensino a fazer um sabre de luz em resina. Então eu vou deixar aqui no card. Quando finalizar esse vídeo, você corre lá para assistir o outro. Então eu posicionei aí a golinha da roupa, deixei bem certinho aí, reforcei as marcações. E vou deixar essa peça secando, vou deixar ela de um dia para o outro para poder secar bem, para eu poder fazer a pintura dos olhos. Então, no dia seguinte eu peguei essa peça e comecei a fazer as marcações dos olhos. Eu estou utilizando aí um lápis preto. Esse lápis é aquarelável. Você pode utilizar o lápis que você tiver aí, não tem problema. Ou você pode utilizar a tinta também para fazer essa parte, o que você tiver aí mais fácil. Então, eu umedeci aí o pincel e com o próprio rabisco do lápis eu fui espalhando aí pelo olhinho fazendo essa pintura. Eu tirei um pouco aí o excesso. Ele ficou um pouco mais clarinho por conta desse aquarelado, né? Ele tem o olho bem escuro, mas não é totalmente escuro. Então eu dei uma escurecida, mas eu não deixei ele totalmente preto. Ele ficou um pouquinho mais claro por conta do aquarelado da pintura. E aí com a tinta preta eu fiz aí o meio dos olhinhos. Vou esperar secar bem e em seguida eu vou vir com o giz pastel fazendo um esfumadinho aí, vou colocar um blushzinho nele. Vou esfumar também a orelhinha, o meio da orelhinha. Vou utilizar um blush, que ele é mais pigmentado e ele é mais rosado. E o nosso vídeo está chegando ao final, então se você assistiu até aqui e você gostou desse vídeo, não esquece de se inscrever aqui no canal, de curtir também esse vídeo para o YouTube recomendar esse vídeo para outras pessoas. E me segue também lá no Instagram.
e eu te vejo no próximo vídeo. Tchau!